Salve galera do Marcelo Investe, mais um conteúdo, mais um vídeo para o nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa carteira durante o mês de novembro. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão da renda variável, a questão do nosso índice Ibovespa durante o mês de novembro, os principais fatores que contribuíram para o comportamento do nosso principal índice da Bolsa Brasileira, como foi a performance da nossa carteira, então como que a nossa carteira se comportou em relação ao índice, como que ela se comportou, como que os nossos ativos performaram, enfim, então vamos fazer um apanhado geral aí da nossa carteira durante o mês de novembro. Então quero agradecer aos nossos quase 600 inscritos, então com certeza estaremos ultrapassando a marca dos 600 inscritos após a publicação desse vídeo aí. Então nosso muito obrigado a você que nos acompanha, a você que faz parte da nossa história aí nessa caminhada aí. Então o que será que fez com que o índice tivesse, ou o que aconteceu durante esse mês de novembro para essa retomada aí do crescimento ou da mudança de tendência, pelo menos no curto prazo aí do nosso índice? Então foram vários fatores aí que a gente pode enumerar alguns aí que fizeram com que a Bolsa Brasileira tivesse esse desempenho, um desempenho fora do normal que há alguns anos não se tinha esse desempenho aí. Então realmente foi algo que surpreendeu a todos os investidores, economistas, enfim. Então ninguém esperava esse desempenho aí durante o mês de novembro, porque os cenários não eram nada agradáveis se a gente for analisar os meses anteriores aí que antecederam o mês de novembro aí. Então, nós vamos falar também um pouquinho sobre a nossa carteira, a questão das compras, questão de vendas, proventos, dividendos, enfim. Então vamos comentar um pouquinho aí da nossa carteira também. Então no mês de novembro nós tivemos 20 pregões, sendo 8 de baixa e 12 de alta. Então por aí a gente já percebeu que já deu uma diferença bem significativa. E a mais significativa foi em relação ao índice, que nós começamos aí em torno de 115 mil pontos e fechamos o mês de novembro com mais de 127 mil pontos aí, o nosso índice, o nosso principal índice da nossa Bolsa Brasileira. Então teve uma valorização no mês em torno ou aproximadamente aí o próximo de 12% de valorização. Então vejo aí que foi realmente algo fora do normal. Mas não foi somente a nossa Bolsa Brasileira que teve essa performance positiva. Nós tivemos as bolsas americanas, ou índices americanos, como o Dow Jones, ele subiu mais de 8%, a S&P 500 mais de 8%, a Nasdaq subiu mais de 10%, as bolsas da Europa também tiveram rendimentos parecidos com esses, enfim, então na verdade o cenário global para o mês de novembro foi realmente muito bom. Mas o que fez com que o índice Ibovespa tivesse esse rendimento aí, ou esse desempenho aí? Então nós podemos, de repente, elencar aí 3 ou 4 fatores. O primeiro deles, sempre a nossa bolsa está muito atrelada ao mercado norte-americano. E no mês de novembro, o Banco Federal norte-americano lá, o Fed, então ele acabou fazendo o quê? Reduzir um pouco a taxa de juros dos títulos da dívida pública americana. Então, consequentemente, os títulos da dívida pública americana, que são uma das aplicações ou a aplicação mais segura que nós temos, ela deixou de ser a referência, ou seja, começou a surgir oportunidades melhores em outros mercados. Então aí, essa redução aí de 5% para 4,5%, a redução de meio ponto percentual nesses títulos aí, fez com que muitos investidores deixassem de investir lá nos Estados Unidos e viessem a investir aqui no Brasil. Então aí já houve uma sinalização que o início do ciclo dos juros altos norte-americanos estão
chegando ao fim ou irão cair. Então quer dizer o que? O mercado já acabou precificando essa questão e aí já começou a ver o que? A migração de investidores para a Bolsa Brasileira. Outro fator importante aí na questão que interferiu diretamente na questão do nosso índice foi a questão fiscal aqui do mercado doméstico, ou seja, a questão fiscal brasileira. Então, é onde que os dados foram mais positivos em relação a alguns indicadores para os olhos do mercado e também o governo acabou acenando que ele vai tentar cumprir a meta fiscal lá da questão do déficit público lá, a questão do déficit público zero lá. Então, a questão o governo brasileiro sinalizou que ele vai manter essa meta fiscal. Então, principalmente lá na questão do projeto de leis de diretrizes orçamentárias, a LDO, então ele já sinalizou que vai tentar manter essas metas aí. Então, reduzindo assim a questão do quê? Das incertezas que meses anteriores, setembro, outubro, rondavam aí o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro estava desacreditando na questão das metas do governo brasileiro. E no mês de novembro ele já acabou trazendo novas informações que foram muito bem aceitas pelo mercado financeiro. Outro fator, então, com o fim do ciclo de alta dos juros norte-americanos, isso aí faz com que os olhos dos investidores se virem ou se voltem para os países emergentes. E nesse caso o Brasil acaba tendo um destaque bem especial aí. Então, muito investidor estrangeiro que saiu da Bolsa Brasileira em setembro e outubro retornaram. Então, só para ter uma ideia aí, foram mais de 17 bilhões de reais que entraram aí na Bolsa Brasileira, fazendo com que os principais índices ou os principais papéis que compõem a nossa Bolsa fossem os mais procurados e, consequentemente, essa valorização aí das ações também. Então, essa entrada do investidor estrangeiro deu um novo fôlego para a nossa Bolsa e fez com que o índice realmente subisse. Então, nós temos uma grande fatia da nossa Bolsa que ela é ocupada pelo mercado externo, pelo investidor estrangeiro. Então, ele faz realmente uma movimentação bem considerável nas aplicações aqui no Brasil. Então, outro fator também que a gente pode destacar, a questão do dólar abaixo de R$5, a questão da redução dos valores do petróleo também, isso aí também acabou contribuindo para que o índice Bovespa tivesse esse comportamento aí, ou essa subida aí bem considerável. Então, esse cenário de valorização, há mais de 3 anos não se tinha esse valor aí, esse percentual de 12%. Então, só em 2020 a Bolsa Brasileira subiu 15%. Então, já fazia mais de 3 anos que nós não tínhamos um mês tão valorizado como nós tivemos no mês de novembro aí. Sem contar que os 127 mil pontos não era atingido desde junho de 2021. Então, já faz um bom tempo aí que nós estamos com o nosso índice abaixo desses 127 mil pontos aí, oscilando aí, e principalmente aí nesses últimos meses aí, ou nesse ano, aí na casa dos 110, 115, 110, 115, um pouquinho menos, foi essa oscilação que nós tivemos aí. Certo? Então, esses foram os fatores aí que acabaram interferindo diretamente na valorização da Bolsa Brasileira. Então, a redução das taxas de juros norte-americanos, a questão dos melhores indicadores aqui e o cumprimento da meta fiscal aqui no Brasil e a retomada aí do pessoal do investidor estrangeiro na nossa Bolsa. Então, esses foram os três principais motivos que fizeram com que a Bolsa Brasileira tivesse esse up aí, dando uma alegrada aí no pessoal aí que trabalha com a renda variável aí também. Certo? Então, e a nossa carteira, como que ela se comportou frente ao Ibovespa, frente a essa questão aí? Então, a nossa carteira, nós iniciamos lá no 1º de novembro, a nossa carteira estava rendendo no anualizado 9,79% e nós fechamos lá no mês de novembro com 16,32%. Então, vejo aí que deu um aumento aí de quase 6% de valorização da nossa carteira no geral. Mas o salto maior foram das ações. Então, as ações quase que acompanharam o índice Ibovespa.
Então nós começamos o mês de novembro com as nossas ações no anualizado também tendo 15,68% de rendimento positivo e ela chegar no dia 30 de novembro com 26,70%. Então quer dizer o quê? Teve aí um 11% ou próximo de 11% de valorização das nossas ações. Então um rendimento muito bom das nossas ações. Nossos fundos imobiliários iniciamos no negativo e continuamos no negativo lá em novembro. Então começamos lá com 3,19, chegamos no dia 30 de novembro com 3,48. Então os nossos fundos imobiliários desvalorizaram. Então vejam aí que os fundos imobiliários não seguem a mesma tendência das ações. Então vejam aí que é outro tipo de investimento, outro tipo de risco, outros fatores que interferem diretamente nas cotações. Nossos fiagros também permaneceram na mesma. Então nós estávamos no dia 1º, nossos fiagros estavam rendendo no anualizado 11,14 e terminamos eles no dia 30 a 11,45. Então permaneceu no positivo aí, um rendimento anual muito bom. Então mais de 11% aí no anualizado. Excelente. Os nossos ETFs também tiveram uma certa valorização. Começamos o mês de novembro a 7,91, terminamos o mês de novembro a 11,16. Então vejam aí que nós tivemos um bom rendimento aí também nos nossos ETFs aí. O nosso saldo da nossa carteira, essa que é a parte mais importante aí para a gente analisar. Nós iniciamos o mês de novembro com um saldo positivo de R$10 e alguns centavos e terminamos o mês de novembro com R$558 e alguns centavos positivo. Então vejam aí que nós tivemos no mês de novembro um rendimento aí da nossa carteira bem considerável, algo aí bem dentro das nossas expectativas que a gente esperava aí durante o ano. Então a nossa carteira, como que ela está composta hoje? Então nós temos aí 66% em ações, 25% em fundos imobiliários, 7% em fiagros e menos de 1% lá em ETFs. Então essa é a distribuição da nossa carteira aí. Então nós temos 4 tipos de ativos aí organizados aí para que a nossa carteira aí também não seja tão volátil ou não tenha uma desvalorização tão grande também. Isso eu já falei em outros vídeos. Sempre lembrando que isso aqui não é recomendação nenhuma de compra ou de venda, enfim. Isso aqui é apenas o objetivo desse vídeo, ele é informativo. Então que você se você não é investidor, se você tem interesse em investir, aqui tem algumas ideias, algumas sugestões de como você pode investir no mercado financeiro ou com renda variável também. Os nossos proventos no mês de novembro, então veja aí que nós quase chegamos à nossa meta, que a meta desse ano aí é chegar aos R$100 de proventos e dividendos durante o mês. Esse mês aqui nós chegamos a R$73,85. Então foi um bom mês dos nossos proventos e dividendos. Como que ficou distribuídos esses proventos e dividendos? As nossas ações pagaram R$41, os nossos fundos R$24 e os nossos fiagros R$8 de proventos e dividendos. Então R$73 foi o rendimento da nossa carteira esse mês de novembro aí. Um rendimento também muito bom se nós comparar com a série histórica da nossa carteira. Ele está entre os 5 maiores rendimentos que nós já tivemos durante esse nosso percurso aí também. Então, um ótimo rendimento. Sinal que a nossa carteira está performando bem, nós estamos conseguindo acumular as nossas cotas, aumentar o nosso patrimônio. Esse é um dos nossos objetivos também. O que nós compramos? Então esse mês a gente comprou pouco em função do quê? A corretora Clear mudou o seu layout ou mudou o seu aplicativo, tanto na questão no parte mobile, no smartphone, quanto na questão do versão desktop. Então estamos ainda com dificuldade para operar os nossos ativos aí em função dessa mudança aí. Então esse mês aí nós compramos pouco, nós investimos R$140 em fiagros, compramos 9 cotas do Vigia 11. Esse Vigia 11 é aquele que está com problema lá com a cooperativa Langiru, então já teve uma queda aí
Há uns meses atrás ele teve queda, teve uma correção, agora voltou a cair novamente. Então aproveitamos para comprar mais 9 cotas. Ainda acreditamos nesse fundo aí. Compramos mais uma cota do XPCA11, que é o fundo, o Fiagro da XP, e compramos mais uma cota do fundo imobiliário BLMG11, um fundo fundo logístico. Então compramos mais uma cota. Então esse mês aí de novembro, direcionamos nossos investimentos para os fundos imobiliários, fundo imobiliário e Fiagros. Nossas vendas, então nós vendemos aí R$ 62,00. Então de novo fazendo um rebalanceamento, principalmente do ETF BOBX11. Então esse é o ETF aí que replica a questão do índice Ibovespa. Então nós fizemos esse rebalanceamento aí para melhorar o nosso preço médio também. Então essas foram as nossas movimentações durante o mês de novembro. Assim se comportou a questão do índice Ibovespa. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se ficou até aqui, o nosso muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, então se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente aí como que está a sua carteira de investimento, se você já é investidor, se você não investe, por que não investe ainda, o que de repente te dá medo, sei lá, não sei qual que é o termo que a gente vai usar aqui para, de repente, você não dar esse primeiro passo, que a gente pode investir com valores bem pequenos na questão da renda variável. Sempre lembrando, renda variável, ela é uma caixinha de surpresa. Rendimento atual ou passado, rendimento passado não quer dizer que vai ser rendimento atual e nem futuro, ou, enfim, é algo totalmente incerto. Mas, com o passar do tempo, você vai aprendendo, você vai criando gosto pela questão dos investimentos, você vai vendo que o teu patrimônio ele vai aumentando gradativamente e com o passar do tempo você vai aprendendo mais alguns detalhes, ou a renda variável ela é cheia de detalhes. E aí a gente vai aprendendo e vai vendo quais são os ativos que melhores se enquadram na nossa estratégia, qual que é a nossa estratégia, se a gente vai comprar e vai manter, ou se a gente vai comprar e vai vender. Então nós temos várias possibilidades ou várias combinações para utilizar na renda variável. Certo, gente? Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.